Irmãos, então essa palavra, se você olhar na tua Bíblia, possivelmente ela estará depois que a versão Ara, ela separa ali o perigo das riquezas e antes o jovem rico, daí tem o capítulo 19 todo, o capítulo 18, mas essa parábola ela está ali por um motivo, ela não está separada disso tudo que aconteceu antes. Desde o capítulo 18 até esse capítulo 20, tem um assunto que tem perturbado os discípulos, que tem perturbado as pessoas que estão ali ao redor de Jesus. Se a gente analisar no capítulo 18, vai vir alguns ali perguntando algumas coisas para Jesus. No capítulo 19 também algumas perguntas surgirão. E elas praticamente têm um objetivo: perguntar para Jesus qual é o mínimo que eu posso fazer para entrar no céu. Alguns perguntam sobre o divórcio, alguns perguntam sobre as crianças, depois alguns vão perguntar, até no versículo depois, o 21, falando quem será o maior, podemos sentar um à sua direita, um à sua esquerda. Aí Jesus, com sabedoria, ele fala algumas parábolas para ensinar os discípulos sobre esses assuntos. E essa parábola, ela tem algo bem específico sobre o jovem rico e sobre a pergunta que Pedro faz anteriormente a Jesus. Só para a gente recapitular, então, só para a gente entender esse contexto, se vocês olharem para o versículo 16 do capítulo 19, já ali aberto, um pouco antes do capítulo que a gente leu, vai dizer assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, mais uma pessoa chega até Jesus nesse contexto e pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta ela é muito sincera do coração desse jovem. Muitas vezes a gente mesmo faz essa pergunta para Jesus. E é muito bom fazer essa pergunta a Jesus. O que a gente faz para herdar, para alcançar a vida eterna? Só que Jesus percebeu nessa pergunta uma falha. Uma falha que muitos leem e não percebem. Porque ele usa a palavra alcançar aqui. E nós vamos entender por que essa palavrinha ela está errada. Só que depois, no versículo 18, ele pergunta para Jesus assim, quais? Jesus responde que ele tem que guardar os mandamentos e assim ele vai herdar a vida eterna. E ele pergunta quais mandamentos e Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa resposta de Jesus é muito inteligente. Se você analisar, ele fala e cita somente a segunda tábua da lei. Ele fala somente sobre aquelas ações que a gente faz exteriormente. Não fala sobre aquilo que a gente faz interiormente. Em nenhum momento ele fala nessa citação aqui sobre cobiça. Ele não fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele queria chegar nesse ponto depois. Nesse momento ele fala sobre ações. E muitas vezes nós estamos cumprindo somente essa parte, igual o jovem rico. É fácil a gente não matar, É fácil a gente não adulterar, não furtar, não falar mal dos outros, não mentir sobre alguém, honrar o pai e a mãe. E ele fala então, o resumo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem rico fala: mas eu guardei a minha vida toda esses mandamentos. Aí Jesus chega no ponto. Agora eu vou falar então sobre a primeira tábua. Sobre amar a Deus. O primeiro resumo que ele faz: amar a Deus sobre todas as coisas. Daí Jesus responde: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a palavra de Deus diz então que esse jovem saiu triste. Então possivelmente ele percebeu que ele não tinha guardado os mandamentos, porque ele tinha colocado em primeiro lugar um Deus que era o dinheiro. Ele tinha colocado em primeiro lugar as riquezas,
tinha colocado em primeiro lugar algo que não era Deus. E depois disso, então, nós temos a conversa dos discípulos com Jesus. Então, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pergunta novamente. Os discípulos praticamente então estão repetindo a pergunta que o jovem rico fez. E Jesus responde: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus responde com sabedoria novamente: ao homem é impossível alcançar a vida eterna, ao homem sozinho, não importa se é rico, se é pobre, não importa a posição, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então Pedro, como sempre, fala: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Agora Jesus vê o jovem rico em Pedro, praticamente ali. Porque Pedro olhou e falou: mas nós fizemos isso que o Senhor falou para eles. Nós abandonamos tudo para seguir o Senhor. Então nós vamos herdar a vida eterna. E Jesus responde: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porque muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Qual é a palavrinha então que Jesus usa? Não é alcançará. Jesus usa a palavra herdará. E o que significa a palavra herdará? Significa que você não fez nada para merecer, a não ser filho. Então a resposta de Jesus, ela vai acompanhar essa parábola que nós lemos. E essa parábola, ela não tem o intuito, a gente não deve ter o intuito de olhar cada palavrinha minuciosamente e entender o que é o administrador, o que é um denário, o que é as horas, mas ela tem a função de explicar o que Jesus acabou de dizer aos discípulos e a Pedro. E eu entendi, irmãos, que isso fala sobre o meu coração. Que essa parábola fala sobre o nosso coração. Essa parábola ela fala sobre o coração dos discípulos de Jesus. Essa parábola ela vai lá no profundo do nosso coração e tenta entender: você ainda quer ser salvo pelas obras? Você ainda quer ser salvo porque você quer fazer algo para merecer? Então, Deus mostra que tem como nós entrarmos no reino de Deus. Ele mostra para nós que podemos herdar a vida eterna. E como ele faz isso? Então ele começa a falar essa parábola, e sempre quando tem um dono, um rei numa parábola, está falando sobre Deus. Então essa parábola fala que para nós entrarmos no reino de Deus, Deus é quem nos escolhe. Deus nos escolhe, então, como seu povo. Primeira coisa, então, que ele nos apresenta nessa parábola é que o dono que é proprietário, que é dono de casa, que é dono de propriedades, é ele quem vai e escolhe. Não tem nada naqueles funcionários, naqueles desocupados, que chamou a atenção daquele proprietário. Nada.
É simplesmente um dono de terra saindo no horário que ele sempre saía, à praça para buscar alguém para trabalhar na fazenda dele, para fazer a colheita. Não tem nada diferente de algo que comumente aconteceria. Então Jesus fala que ele foi até essa praça e ele olha lá, tem vários desocupados. Isso ele faz na primeira hora da manhã, que digamos que eles começavam 6 horas da manhã e iam até 6 horas da tarde trabalhando. Então ele foi 6 horas da manhã à procura de empregados, e ele faz isso algumas vezes durante o dia. E ele fala para cada um que lhe dará 1 denário pelo trabalho. O denário seria praticamente o salário de um dia. Então ele prometeu o justo, que seria pago para aqueles funcionários. Igual modo, nós temos Deus escolhendo o seu povo. Então Deus escolhe o seu povo, a sua igreja, os eleitos. E isso ele faz para a sua glória. Cada um de nós aqui, que se somos salvos, alcançados pelo amor de Deus, se somos aqueles que foram eleitos pelo amor e pela graça, somos eleitos e escolhidos embasado unicamente na graça de Deus. Nada em nós há de diferente de outros. Essa parábola ela tem a ver com os judeus, mas também fala sobre aqueles que primeiro foram escolhidos. Aí depois Deus escolhe os gentios. Aí depois disso Deus chama os missionários, e cada missionário em uma nação, Deus escolhe nessas nações os seus escolhidos. E até hoje, eu e você somos escolhidos por Deus e pela sua graça. Cada um de nós, segundo essa parábola, se somos eleitos e escolhidos segundo o amor, a graça de Deus. Nada que façamos, a gente faz para merecer o reino de Deus. E é isso que Pedro não tinha entendido. E é isso que o jovem rico saiu triste, porque ele não entendeu. Porque ele achou, assim como muitas vezes a gente acha, que a gente merece. Depois de um tempo de igreja, depois de um tempo já convertido, algumas pessoas olham e falam: não, mas agora eu sou muito santo. Agora eu sou muito eleito. Agora Deus olha para mim e se alegra com tudo que eu faço. Mas aquele novo na igreja, aquele lá, tem muito a melhorar. Tem muito ainda para chegar aos meus pés, que eu sou muito santo, ele tem que caminhar muito ainda. É isso que Pedro estava fazendo, é isso que os discípulos estavam fazendo. Eles ainda tinham aquele judeu dentro do coração deles. Que eles olhavam para os gentios e falavam: não, nós somos judeus, somos o povo eleito de Deus. Hoje a gente fala, somos o sacerdócio real, somos a igreja escolhida por Deus, olha como somos soberanos. Daí a gente olha para aquele irmãozinho fervoroso na fé que vai na assembleia e diz: não, aquilo lá tem muito ainda o que caminhar. Ele não entendeu ainda sobre a Trindade, não sabe nada sobre Deus Pai, Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo. Ainda ele não sabe nada sobre Jesus ser Redentor. Ele não sabe nada sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. Mas se você vai conversar com ele, ele vai te dar uma aula de evangelismo. Já conversei com tantas pessoas. Eu mesmo vim de uma igreja que anteriormente era pentecostal. E irmãos, essa semana eu tive um momento com Deus que foi maravilhoso. Eu estava lendo Jeremias, e Jeremias fala sobre a questão do primeiro amor, que muitas vezes a gente deixa apagar aquela chama. E eu me senti nessa condição que Jeremias falava. E eu falei tantas vezes assim: nossa, eu sou tão incrédulo quanto as maravilhas que Deus faz. Às vezes alguém fala: Deus curou aquela pessoa. Eu falo: mas será que ela realmente estava doente? Mas às vezes vai que deu um probleminha lá no exame, faça de novo, vai dar errado. A gente é tão incrédulo, mas aí eu pensei: Deus é muito maior do que eu penso. E é sobre isso que essa parábola que Jesus está contando para nós fala sobre nós olharmos para nós nessa condição de que Deus nos escolheu.
E se nós estamos aqui hoje foi porque Deus nos chamou. E se Ele está chamando ainda pessoas, não importa se é primeiro, se é último, todos receberão como herança o reino de Deus. Pode ser um patriarca, pode ser o ladrão na cruz, pode ser alguém aqui hoje que é escolhido pelo Senhor. Todos, indiferente do momento em que foram escolhidos, herdarão o reino dos céus. Efésios capítulo 3, versículo 6 fala que os gentios são co-herdeiros. Todos nós somos co-herdeiros. Então não há nada em nós, assim como não havia nada no jovem rico, assim como não havia nada em Pedro, é somente através de Deus, Ele nos escolhe. Segundamente, essa parábola quer nos ensinar também sobre Deus. Ele escolhe, e Ele escolhe baseado na sua soberania. A ninguém dá Deus contas do que Ele faz. Deus, Ele fala em Romanos 9,15, terei misericórdia de quem me aprouver. Ele terá misericórdia, então, de quem Ele quiser. Assim como esse que foi à procura dos empregados, o dono de casa, o proprietário, ele não tinha a ninguém a falar, eu vou escolher esses aqui, porque eles são melhores que aquele, então eu vou dar contas depois do trabalho que eles derem. Não. Deus, Ele escolhe segundo a sua soberania. A ninguém Ele presta conta do que Ele faz, porque Deus escolhe segundo a sua soberania. Então o dono, por ser dono, não deve explicação a ninguém. O empregado, ele foi orgulhoso, se a gente ler, ele na hora que ele vai receber o denário, ele fala, mas o Senhor está dando um denário para aquele que trabalhou 1 hora. E nós que estamos desde manhã trabalhando aqui. Como assim? Pense você no trabalho lá, chega o novo funcionário e o teu gerente fala, vou dar o melhor lugar para esse que chegou agora. Você fala, não, mas eu trabalhei aqui 20 anos e o senhor não vai me colocar nessa posição? É a mesma coisa. É no mesmo sentido. E a resposta, então, que esse empregado dá, ele fala assim, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Olha a resposta desse proprietário. Imagine agora você olhar, sendo um judeu, para o gentio que está lá, buscando a Jesus, e entender agora que ele vai receber a mesma coisa que você recebe. Os judeus não entenderam isso que Jesus falou. O jovem rico não entendeu isso que o Senhor falou. E muitas vezes a gente não entende isso que Jesus está falando. Jesus quer então que nós olhemos para a sua maravilhosa graça, o seu amor imensurável, a graça que nos alcança de forma que nós não entendemos. Ele quer que nós olhemos para isso e falemos, eu não mereço. Senhor, o Senhor está me dando um denário, mas eu não merecia nem um denário. Eu estava lá desocupado, foi você que me encontrou, foi o Senhor que foi lá e me pegou e me deu algo para fazer, e agora o Senhor me dá esse salário que eu não merecia. Como ovelhas perdidas, quem nos encontra é o pastor. Quem vai ao nosso encontro, nos busca, nos escolhe, é o pastor. Então, nesse caso, eu tenho uma versão, a NVI, e ela fala assim, a resposta do proprietário, de uma forma que dá para entender melhor, fala assim, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou está com inveja porque sou generoso.
É você olhar para o teu amigo que está recebendo uma graça que você recebeu depois de muito tempo trabalhando. Você fica com inveja. Você fala, mas, poxa vida, eu fiz tanto e agora o Senhor está me dando e ele não fez nada, quase está recebendo. Barbaridade. Ele fala, então você tem inveja da minha generosidade. Você está com o coração duro. Você não entende que você também foi agraciado. Você estava perdido, você estava desocupado, você estava largado. Quem te encontrou fui eu. E eu combinei com você o quê? 1 denário. O que você recebeu? 1 denário. Então vá, pega o que é teu, vá. E a palavra de Deus, então, ela fala isso para nós. Deus nos escolhe segundo a sua soberania. Em terceiro lugar, então, essa parábola quer nos dizer que Deus retribui embasado nas boas obras de Jesus. No versículo 29 do capítulo 19, eu vou ler novamente o que ele fala. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna, segundo a obra de Cristo. Porque se a gente analisar esse texto, embora Jesus fale, aquele que abandona por causa do meu amor, ele ainda continua falando herdará. Em nenhum momento ele fala alcançará ou será merecido aquilo que receberá. Não, ele fala herdará. Continua falando herdará. Ele não muda, ele fala é por causa de mim. Não é por causa das tuas obras, é por causa do meu amor. Jesus então nos fala que se nós somos escolhidos por causa do amor de Deus, por causa da soberania de Deus e por causa daquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, essa semana eu estava lendo um livro que a princípio eu estava com o pé atrás de ler, porque o autor assim eu não confio tanto assim, mas eu estava lendo o livro. Daí ele traz uma observação um pouco interessante sobre a nossa vida. Ele fala assim, muitas vezes a gente baseia o nosso evangelho somente na teologia. Daí você vai para Paulo, você vai para as cartas de Corinto, você vai para Gálatas, Efésios. Muitas vezes a gente fala somente do nascimento de Jesus, pula, daí vai para a morte de Jesus. Mas se você se concentrar um pouquinho em ler os evangelhos, você vai entender que o evangelho é muito mais do que só a gente falar do nascimento e morte de Jesus. Porque se Mateus, Marcos, Lucas e João se preocuparam em escrever o que Jesus falou nesse meio tempo, significa que é muito importante. Enquanto eu lia isso, eu pensei quantas vezes eu passei por esse texto e não me via ali. Porque eu olhava e pensava, não, mas aqui são os legalistas, aqui são os fariseus. Só que eu não tinha me atentado que é uma história só. E ele chega na parábola e ele fala sobre isso e eu entendi que aqui sou eu. Porque não importa se a gente entendeu lá no passado quem Jesus é e que ele morreu por nós, se eu não entendo que até mesmo a minha vida, ela só é possível porque Jesus viveu no meu lugar. A vida de Jesus é imputada em nós. É dada como herança a nós. Deus olha para nós hoje não como aquilo que eu faço como a minha vida. Jesus olha para mim hoje porque Jesus viveu e fez aquilo que era necessário. Ele cumpriu a lei. Ele guardou cada mandamento. É Ele quem fez tudo isso.
E como eu sei disso? Porque eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João e eu percebo que a vida de Jesus era para ser a qual nós deveríamos ter vivido. Só que, infelizmente, nós não conseguimos. Porque nós somos tremendamente pecadores. Nós somos sujos. O pecado dentro do nosso coração nos afasta de Deus de tal maneira que a gente olha para a vida de Jesus e fala, é impossível. Aí Jesus responde, para o homem é impossível. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Então, se nós somos como esse jovem rico que muitas vezes fala, Senhor, eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, eu vigilio, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo. Mas eu não entendo que a vida eterna é herdada. Não tem nada que eu faça para merecer. Ainda eu não entendi o evangelho de Jesus. Porque somente através das obras que Jesus fez por nós, tudo que Jesus fez, irmãos, se você ler, essa parte ela é maravilhosa, porque logo depois Jesus mostra para os seus discípulos que ele ia morrer. Ele está mostrando como a gente abandona todas as coisas. Ele fala, eu vou morrer, vou ser açoitado, escarnecido, crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E depois ainda vem a mãe de Tiago e João e fala, Senhor, aonde que vai sentar, não sei o quê. Mas vocês não entendem. Eu vou tomar um cálice, eu vou morrer. Daí ele fala para os seus discípulos, o maior é aquele que serve, é aquele que se coloca em último, é aquele que se coloca na posição de servo, e logo depois ele cura 2 cegos, e ele tem a entrada triunfal. E como que Jesus entra? De forma humilde. Então veja, irmãos, como essa parábola ela tem um significado muito mais profundo do que a gente imaginava. Ela está falando sobre nós sermos servos e entendermos que se nós recebemos alguma coisa, não é porque nós merecemos alguma coisa. É porque Deus simplesmente escolheu nos armar, nos escolher, e nós devemos dar graças a Ele por tudo. Aí no final ele repete aquilo que ele fala antes. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque diante de Deus, todos, não importa se foi o primeiro ou se é o último a chegar, não importa se você antes da morte falou, Jesus, agora entendi. Ó Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Vai herdar o reino dos céus da mesma maneira que aquele que nasceu na igreja, se converteu aos 13 anos de idade. Mas há uma advertência aqui também, irmãos. Tem um escritor que fala assim, pouquíssimas pessoas são salvas no leito de morte. Um dos ladrões sobre a cruz foi salvo, para que ninguém desesperasse da salvação, mas somente um, para que ninguém tenha presunção. Eu vou deixar para mais tarde. Eu vou ser igual aquele servo que na hora 1/10 foi trabalhar. Cuidado. Por causa disso, muitos não entenderam o Evangelho e estão longe da presença de Deus. Não deixe para a última hora. 2 Coríntios 6:2 fala para a gente não deixar para mais tarde, para não ficar esperando, porque esse é o tempo oportuno. Essa é a hora para escolhermos se nós vamos seguir a Jesus ou não. É esse o momento que Deus nos dá essa decisão, porque se você não entendeu ainda que sem Jesus você não alcança a sua salvação, leia de novo a parábola.
Escute de novo o que Jesus falou para o jovem rico. Porque não tem nada que a gente possa fazer, de fato, nada. E sabe por quê? Porque o nosso pecado é tão grande, irmãos, tão grande. Um pecado é o suficiente para separar Adão e Eva da presença de Deus. Eu gosto de pensar, a gente vai nas escolas e a gente fala assim, imagine que a gente faz uma conta lá de dar mais ou menos 1000 pecados por ano que a gente comete, e agora faça uma soma da sua idade hoje. Quantos pecados você teria na sua conta? Eu teria 24.000 pecados. Se um só foi o suficiente para afastar Adão e Eva, aonde que eu estou? Completamente afastado de Deus. Mas, graciosamente, Deus olha para cada um de nós, não segundo aquilo que a gente faz, mas olha segundo aquilo que Jesus fez por nós. Então a gente pode se chegar até Deus, porque o sangue de Jesus purificou a nossa vida, e dizer: Senhor, eu não mereço, mas eu venho como estou. Aquele hino é muito bonito. A Aline ainda brincou comigo na hora que começou a cantar, porque eu canto ele várias vezes. Até porque é o único que eu tenho decorado. Mas é muito bonito você cantar assim: Senhor, eu venho como eu estou. Porque é assim que Ele quer que a gente vá até Ele. Vá como você está. Aqueles trabalhadores, eles estavam na praça desocupados. O proprietário não falou: eu quero aqueles que têm faculdade, eu quero aqueles que são melhores em fazer isso ou aquilo. Ele não falou isso, ele falou: você, venha. Pronto. Nada. Não perguntou nada, só escolheu. Vá como você está. E a resolução é que o coração nosso tem que ser grato a Deus por tudo isso. Então, irmãos, essa palavra, para concluir, ela serve para nós refletirmos um pouco mais sobre se nós ainda estamos naquele coração de que se eu fizer alguma coisa, Deus vai me salvar. Mas se eu compensar, pode ser que Deus me aceite. Não tem nada, irmãos. A ideia é que nós temos que depositar nossa vida nas mãos de Jesus. É só nas mãos dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nosso coração presunçoso chega diante do Senhor, orgulhosos, e falamos: ó Deus, como somos santos. Pai, nos perdoe por isso. Que nós, através dessa palavra de hoje, a gente possa entender o quão profundo é o teu amor por nós, porque o Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o teu amor por nós, a tua misericórdia sobre nós é maravilhosa, Senhor. Que essa palavra, Pai, embora simples, uma parábola que o Senhor contou, ela fala sobre a nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos meditar nessa palavra durante a semana e, de fato, Pai, colocar nas tuas mãos as nossas vidas. É esse o momento oportuno. Pai, se alguém aqui ainda não entregou o coração a Jesus, entenda que esse é o momento oportuno, Pai. É agora a hora que o Senhor está dando essa oportunidade de receber a maravilha do Senhor, que muitos buscarão, mas não encontrarão. Pai, é esse momento que o Senhor está com a mão estendida para nós. Que possamos compreender isso, Pai. Que essa verdade transborde em nosso coração através do consolo do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.